Abra sua Bíblia lá comigo, no livro de 2 Crônicas, capítulo 29. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus. Amém? 2 Crônicas, capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 5. Aleluia. Louvado seja teu nome, Deus. Toda glória, toda honra ao Senhor. Aleluia. Amém? A tradução da minha Bíblia diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeras Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa de Deus, de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Amém? Eu quero que você vá lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo Isaías 39. Aleluia. Isaías, capítulo de número 39. Fala assim: eis que virão dias em que tudo quantos houverdes em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E o Deus dos teus, e os teus filhos que procederem de ti e te gerarem, tomarão e serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes. Disse mais, porque haverá paz e verdade em meus dias. Amém? Feche teus olhos, quero orar com você. Pai querido, eu oro agora a favor da tua igreja, Pai. Eu oro, Pai querido, para que a revelação da tua palavra seja manifesta nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, eu oro para que agora os tampões dos nossos ouvidos espirituais saiam, sejam destampados, para que a tua palavra seja ministrada. Eu peço que as vendas dos nossos olhos espirituais sejam desnudadas agora, para que nós possamos enxergar e compreender a tua palavra de tal maneira que nós possamos sair deste lugar, Pai, não apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Eu oro, Pai querido, também com autoridade no poder do nome de Jesus, Pai, repreendendo toda ação maligna, todo investimento de Satanás contra a vida dos teus filhos. Eu oro agora e desfaço toda a obra do mal no poder do nome de Jesus. E que somente o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Quem concorda diz amém. Pode se assentar, meu amado. É legal que quando você faz o projeto de vida, no início você vem com gás, você vem com um monte de, né? Vem de festa, descansou, saiu um pouco daquela rotina de trabalho, né? Teve umas folgas aí, teve festa, né? Deu uma descansada, espareceu, saiu um pouco dos problemas e, agora estou com gás novo, fiz o projeto, estou com tudo novo. Mas tem um pensador que ele fala algo muito interessante. Ele fala assim: o importante não é como você começa, mas sim como você termina. O que eu e você precisamos aprender
que é um processo para nós conquistarmos algumas coisas. É importante você ter um bom início, sim, é muito importante, sim, mas você vai ver a vitória se você manter o que você se propôs e chegar até o fim bem. Nós podemos ver muitos personagens bíblicos que começaram muito bem mesmo, né? Podemos ver o próprio rei Saul, ele começou bem, mas no final foi trágico o seu fim. E hoje Deus está me chamando para algumas coisas, para mim e para você poder compreender, para que nós possamos ter meses de vitória, nós precisamos colocar alguns fundamentos, algumas bases na nossa vida, para que nós possamos constituir alguns meses de vitória na nossa vida, para que nós possamos ter anos de vitória. E é engraçado que a gente escuta muito isso. Quando vai dar o início, o pessoal, não, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou começar uma dieta, esse ano eu vou mudar a minha rotina, a minha alimentação eu vou mudar, eu vou começar a fazer exercício, eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a estudar um pouco mais, eu vou me dedicar mais para isso e mais para aquilo. E quando começa os trabalhos, está naquele gás. Aquele gás mesmo, vamos, né? É até gostoso de ver, vamos fazer evangelismo, vamos fazer isso, a galera está no gás. Mas muitos não chegam nem na metade do ano, já estão se falecendo, estão desviando, estão desistindo dos propósitos, esquecendo até mesmo das promessas que foram feitas em suas vidas, esquecendo até mesmo dos seus pedidos quando vocês fazem o projeto de vida, quando vocês fazem alguma aliança com Deus. Esquecem tudo, esquecem a questão financeira, nossa, vira tudo uma bagunça. E Deus quer te abençoar, com certeza. Deus ama abençoar os seus filhos. Ama abençoar mesmo, meu irmão. Deus te ama? Amém? Você quer ser abençoado por Deus? Você quer receber as bênçãos de Deus? Claro que nós queremos, claro que nós somos filhos amados de Deus. Mas nós precisamos compreender a vontade do Pai, porque Deus nunca vai te dar algo que você não está preparado ainda para receber. Deus não é inconsequente de colocar algo na tua mão, sendo que você ainda não está preparado. Você precisa se preparar para receber muitas coisas de Deus, porque o que Deus planejou para mim e para você são coisas grandiosas que nossos olhos ainda nem contemplaram. E você precisa entender, você precisa se motivar. Você está no início do ano e você já está com uma carinha que ainda parece que tem que acabar esse ano logo, porque não, meu irmão, Deus está te forjando porque Ele vai te fazer vitorioso. Se você está passando por alguns desertos, comece a glorificar a Deus, porque você vai ver que Deus vai te honrar. É aí que você vai crescer. É nessa situação que Deus vai trabalhar na tua vida. É aí que você vai ver a glória de Deus sendo manifesta. Aleluia. E eu hoje, nessa semana já, estava me preparando. O pastor Carlos falou, Jefferson, você ministra de manhã, né? Nós temos pregadores, então você fica responsável pelo culto da manhã. E eu já estava a semana trabalhando e já orando, pedindo direção, e Deus falando comigo, e eu fui, pega uma coisa aqui, pega outra ali, e Deus foi ministrando algo no meu coração. A responsabilidade de você querer receber as bênçãos de Deus, Ele deixa algumas deixas para mim e para você. Né? Deus ama te abençoar? Sim, Ele ama. Deus gosta de responder as tuas orações? Sim, mas muitas vezes não responde porque nós pedimos mal. Tiago 4:3 fala que nós não recebemos porque nós pedimos mal. E quando nós pedimos para os nossos próprios deleites, para os nossos próprios prazeres. Quando nós fazemos projetos, algumas coisas, muitas vezes nós fazemos projetos maus. Escrevemos algumas coisas e com um objetivo mau. E muitas vezes nós não recebemos porque nós estamos com uma intenção errada, começamos com um propósito errado. E hoje Deus está me chamando a tua atenção e a minha, para que nós possamos abrir os nossos olhos. Jesus já fala para nós bem assim, Mateus 6:33 fala assim, primeira coisa que vocês precisam buscar é o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão sendo acrescentadas. E ele estava falando de comida, bebida e vestimentos.
Mas Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que ainda vem as outras bênçãos carregando junto. Mas você precisa entender que o teu objetivo, o alicerce de você começar a ter um ano de vitória, começa nas bases. O teu relacionamento com Deus precisa ser restaurado. O teu relacionamento com Deus precisa ser transformado. Você precisa buscar primeiro as coisas de Deus, meu irmão. Você não pode atropelar, começar de trás para frente. Não, você precisa firmar primeiro os teus alicerces na presença de Deus. Você precisa firmar primeiro o teu relacionamento com Deus, porque como eu trabalho, né, nós trabalhamos com casais também, nós conversamos, nós falamos, se você não estabelecer primeiro isso aqui, se você não tiver um relacionamento com Deus, nenhum outro relacionamento vai dar certo, não vai conseguir durar, porque as pessoas são falhas, elas têm erro. Mas quando você mantém um relacionamento com Deus, que é imutável, que não falha, você vai começar a se firmar e você vai começar a entender o teu próximo. Você vai conseguir se relacionar com as pessoas que estão ao teu redor. Mas se você não tiver esse relacionamento com Deus primeiro, pode ter certeza que sempre vai estar faltando alguma coisa quando você se relacionar com alguém. Então é uma necessidade de você entender isso. E Deus quer ter primazia na tua vida. Deus quer ser o primeiro sempre na tua vida. Deus se põe como primeiro, porque, né, Mateus 22, 3, Jesus falando do grande mandamento, que fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, que Deus quer ter primazia, Ele quer ser o primeiro na tua vida, Ele quer que esteja no trono do teu coração, Ele quer ser o único na tua vida, em escala, Ele quer ser o primeiro. Se Deus não for o primeiro na tua vida, Ele nunca vai ser o segundo, o terceiro, o quarto, não. Se Ele não é o primeiro, Ele não pode ser mais nada na tua vida. Entenda isso, coloque isso na tua mente e começa, esse mês eu vou começar, Deus está falando para mim, que o início, o primeiro mês, o segundo mês, é um mês de restauração. Hoje Deus me trouxe aqui, hoje Deus trouxe você aqui para que eu e você pudéssemos entender que é o mês de lançar os nossos alicerces, é o mês de você começar a preparar as tuas estruturas. Por quê? Porque o desejo de Deus é que eu e você sejamos fortalecidos primeiramente num plano espiritual. 1 Coríntios 3,16, Paulo fala assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu e você somos o templo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo, amém? E para todo avivamento você perceber, teve que ter... Quando você começa a estudar a história de Israel, o povo estava se desviando, o povo estava fora, houve uma restauração no templo. O livro que nós lemos agora ali, que fala da história do rei Ezequias, que no início do seu reinado, o que o rei Ezequias começou a fazer? Primeira coisa, ele restabeleceu, ele começou a arrumar o templo. O templo estava bagunçado porque o seu pai... Acás fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E ele levou o povo de Israel a pecar. Ele levou o povo de Israel à idolatria. Ele levantou muitos altares. Ele edificou muitos altares para outros deuses, para os deuses filisteus, para deuses pagãos. E isso fez o povo se separando de Deus cada vez mais. O povo foi se afastando de Deus e caindo na idolatria. E o povo foi se apartando de Deus. Mas quando o rei Ezequias assume, ele pega e fala, não, agora comigo vai ser diferente. No primeiro ano do seu mandato, no primeiro mês, ele manda restabelecer o templo. Eu quero falar que você é o templo de Deus. Eu quero falar que você precisa primeiramente restabelecer esse templo aí. Você é o templo do Espírito Santo, você precisa novamente se restabelecer. Você precisa quebrar esses altares que foram levantados para outros deuses na tua vida. Eu não sei o que você levantou na tua casa, no teu coração. Eu não sei o que altar que você levantou para outros deuses que talvez tenham te afastado da presença de Deus.
Talvez você não sente mais a presença de Deus porque a tua casa está imunda, a tua casa interna aqui, porque você é o templo de Deus. E muitas vezes você está deixando outras coisas tomar o lugar de Deus. Talvez você está cultuando a outros deuses. Porque Deus fala que Ele tem que ser o primeiro. E você está deixando Ele por segundo. Aquele trono que era para ser de Deus, aquele lugar que é para ser de Deus, talvez você está colocando pessoas ou coisas. E hoje eu e você precisamos entender para que nossa vida comece a ter realmente frutos, para que você possa perceber que quando o povo de Israel começou a ter um avivamento verdadeiramente, primeira coisa, eles restabeleceram o templo, restabeleceram a adoração. Você precisa colocar em primeiro plano do seu mês de janeiro, mês de fevereiro, eu preciso estabelecer a minha comunhão, eu preciso melhorar, eu preciso dar uma organizada nessa casa espiritual, eu preciso fazer uma análise e ver, como que está? Se Deus chegar e olhar, você é o templo do Espírito Santo, amém? Você é o templo da casa de Deus, amém? Deus mora em você, amém? Tá, como é que você está representando como casa de Deus? Como que você está sendo um representante da casa de Deus? As pessoas podem olhar e falar, aquele ali é um representante da casa de Deus. Ali, Deus mora ali, porque ali é diferente. A conversa é diferente. O estilo de vida é diferente. A alegria é diferente, porque onde ele chega, contagia, é legal estar do lado. As pessoas gostam de estar de perto de quem está com a presença de Deus. Jesus, onde que Jesus estava, a multidão estava atrás. As pessoas queriam estar do lado de Jesus, porque Jesus é um cara que era diferente. É um cara que sempre estava fazendo as coisas acontecer. As pessoas vinham para baixo com problema, Jesus, não, levanta, anda. Toma teu leito. Vai. Jesus tinha palavras de vida. Jesus não era como os fariseus. Ele pregava com autoridade. Ele tinha autoridade porque ele praticava aquilo, ele vivia aquilo que ele pregava. E você precisamos entender que nós somos o templo, e o templo precisa ser restaurado todos os dias. Quando nós começamos qualquer projeto, a primeira coisa precisa ser restabelecido, os fundamentos do teu templo. Você precisa estar alicerçado na presença de Deus, de tal maneira que o resto das coisas começam a acontecer naturalmente. Por quê? Porque as tuas raízes foram fundadas em Cristo. Jesus conta uma parábola a respeito de um homem sábio, que era prudente, ele construiu uma casa, ele fez a casa dele na rocha, e o outro, que era imprudente, fez a casa na areia. Veio a tempestade, veio a chuva, veio os ventos, assolaram, e a casa que estava na rocha continuou firme, mas a casa que estava firmada na areia, essa desmoronou. E Jesus comparou essas pessoas, essas duas casas, com quem escuta a voz dele e as que obedecem. Temos dois tipos de pessoas dentro da casa de Deus. Os que estão aqui estão querendo reedificar o seu altar, e os que estão aqui que, infelizmente, vai entrar ano e vai sair ano e vai continuar com a mesma vida, com aquela mesma bola de neve, com aquela mesma roda gigante que vai se girando. Uma hora está lá em cima, daqui a pouco estou aqui embaixo. Uma vida medíocre. E o que Deus quer para mim e para você é algo diferente. Nós precisamos restabelecer novamente esse altar, nós precisamos purificar esse altar. E é importante você abrir mão, muitas vezes, dos teus prazeres para que a vontade de Deus prevaleça. Eu e você precisamos entender que quando o rei Ezequias começou a estabelecer, vamos fazer isso, teve um povo, teve os israelitas que não queriam continuar adorando ainda a outros deuses, mas ele falou, não, no meu reinado não, no meu reinado nós vamos restabelecer novamente a casa de Deus, nós vamos reestruturar novamente a casa de Deus. Por quê? Para que tenha um avivamento, primeiro precisa a casa estar limpa e adornada. Você quer um avivamento na tua vida? Como que você está diante de Deus? Aleluia. Eu e você precisamos entender isso, nós precisamos limpar, nós precisamos nos moldar para que a glória de Deus se manifeste de tal maneira para que as promessas venham se cumprir. Então, começa a derrubar os altares que foram levantados na tua casa.
Nós estávamos na África e nós estávamos conversando com o pastor Duza, e ele falou, quando eu vim para a África aqui, há uma guerra, um poder, uma opressão espiritual muito forte, é uma batalha espiritual muito forte neste lugar. E se você não entender que você precisa se revestir na presença de Deus, você é afligido pelos dardos de Satanás, você é afligido pelas feitiçarias, porque lá é um povo extremamente animista, eles adoram outros deuses, eles sacrificam, fazem sacrifício de sangue, é um país que tem muito forte o ocultismo lá, é muito forte, é uma pressão muito grande. E ele, quando foi para lá, Deus falou para ele, você vai ter que derrubar muitos altares aqui. E para você derrubar muitos altares, você vai ter que entrar em jejum e oração. Você vai ter que se preparar espiritualmente. Não dá para ir de qualquer jeito. E lá eles são acostumados a fazer 15, 20, até 40 dias de jejum. Jejum, sem nada. Lá eles estão preparadaços. Lá eles têm essa prática já, então... Ele fazia, ele era de... Não é Moçambique. Esqueci o lugar onde que era. E lá ele sempre fazia 15 dias de jejum. Ele falou, não, tira de letra 15 dias, vou fazer 15 dias de jejum aqui de boa. E começou. No segundo dia, ele já quebrou o jejum dele. Ele falou, segundo dia, ele falou, não, vou lá e vou. E Deus falou para ele, você não sai para a rua enquanto você não se santificar. Enquanto você não se santificar. Porque aqui não dá para você de qualquer jeito. Se santifica. E lá foi ele, de novo. Mais uma semana ele começou e... De novo, não conseguiu. Na terceira semana ele foi mais ou menos, e também... Mas ele falou, mas eu já estou 3 semanas jejuando, quebro aqui, mas acho que já vai dar para mim ir. E pegou e saiu. E foi fazer os trabalhos de implantar a igreja, começar a evangelizar, a levar a palavra, a se apresentar. Quando ele saiu da porta para fora, ele sentiu como se jogasse uma lança no peito dele. Ele sentiu uma ferroada tão grande no seu peito que ele caiu no chão. Ele falou, cara, alguém acertou alguma coisa em mim? E começou a olhar para ver se eles tinham acertado alguma coisa nele, e não tinha sangue nenhum, mas aquela dor no peito. Ele falou, meu Deus do céu, entrou tudo encolhido dentro de casa, e ali ele caiu enfermo dentro de casa. Ficou ruim, e ficou enfermo. E foi a esposa dele, tudo ali, ninguém sabia o que ele tinha, e ele ruim, até que Deus revelou para a esposa dele, em sonho, e falou para ele, avisa ele, que eu falei para ele que não era para ele ter saído antes de cumprir os 15 dias de jejum. Agora são 40 dias dele se preparando. E ele entendeu, ele saiu daquela cama e foi para o mato, ficou 40 dias no mato, chorando na presença de Deus, pedindo a misericórdia de Deus, orando para aquela terra. E quando ele saiu de lá, o primeiro altar que ele teve que quebrar foi dentro da casa do pai dele, que o pai dele era bruxo. E ele chegou lá, teve que quebrar. Está entendendo? As coisas precisam acontecer, você precisa se posicionar. Não dá para você ir de qualquer jeito, não dá para você falar assim, não, eu quero ter uma vida vitoriosa, se você não colocar, se você não firmar os teus alicerces, se você não preparar esse templo aqui, para que a glória de Deus se manifeste, porque Deus não se manifesta em casa suja, porque nós somos barro, Ele quer se glorificar, ser glorificado nas nossas vidas, mas Ele não quer ser glorificado em lugar imundo, não, meu irmão. Ele jamais vai se colocar numa condição, se você não dá liberdade para Ele, se você não limpa a tua casa, Deus não tem como agir. Deus não tem como fazer as coisas se você não der o teu primeiro passo, falar, Deus me ajuda a limpar, me ajuda a fazer essa faxina. O que Ezequias começou a fazer foi isso, ele pegou primeiro, deu o primeiro passo, vamos quebrar tudo, essas coisas que foram feitas pelos meus antepassados.
Esses ídolos, tudo isso aqui nós não queremos mais. Vamos restaurar novamente a adoração a Deus. E isso tem que ser feito na nossa vida. Se nós queremos começar um trabalho, nós primeiro precisamos preparar o nosso alicerce. O segundo ponto é o sacerdócio. O segundo ponto, você vai ver que o rei Ezequias pega e fala assim, ó, pega os sacerdotes e manda eles se santificarem. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, você é sacerdote de Deus. Você é sacerdote de Deus. E o que me deixa mais abalado, que quando Deus começou a ministrar, Ele falou assim, sabe o que está acontecendo? Os meus sacerdotes perderam a autoridade. Tem muito sacerdote aqui que perdeu a autoridade dentro da sua casa. Perdeu autoridade no seu trabalho, perdeu autoridade na rua, perdeu autoridade com a sua vizinhança. As pessoas não conseguem ver mais o teu sacerdócio, as pessoas não conseguem ver mais a tua vida com Cristo, porque você não consegue refletir mais isso. Porque o sacerdote é aquele homem que estava entre o homem e Deus. Antigamente era ele que sacrificava, é ele que se apresentava diante de Deus. E hoje, o Jesus, nosso Jesus é o sumo sacerdote, mas ele nos deu essa herança também. 1 Pedro 2, versículo 9, fala bem assim: mas vós é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para uma maravilhosa luz, ou para uma maravilhosa ou gloriosa luz. Eu e você fomos chamados das trevas, para quê? Para refletir a glória de Deus. E o que nós estamos vendo agora, meu irmão? Muitos perdendo a autoridade, deixando de exercer o sacerdócio em casa. Sabe, meus irmãos, é muito triste você ver famílias sendo quebradas, destruídas, porque pessoas que conhecem a Deus, pessoas que eram para ser representantes de Deus em suas casas, não conseguem mais tomar a postura, estão sendo envergonhados, porque esqueceram do seu sacerdócio. Você é um sacerdote de Deus, meu irmão, minha irmã. Se você quer ver a vitória na tua vida, se você quer ter anos de vitória, você quer ter meses de vitória, você precisa restabelecer o teu sacerdócio. Você precisa voltar a ter autoridade. Deus te deu esse poder, essa autoridade, por que você não está exercendo mais? Por que você está deixando o mundo ter mais ousadia, mais poder dentro da tua casa? Por que você está deixando os teus filhos se perderem? Porque falta de sacerdócio. Falta de sacerdócio. A palavra de Deus fala, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando for mais velhas não se desviem dele. Meu irmão, triste, é muito triste nós vermos nossos filhos fora do caminho de Deus. É muito doído você ver filhos de cristão fora do caminho de Deus. É muito triste quando nós saímos na rua fazer evangelismo e pessoas falarem, eu sou filho de tal fulano, eu sou filho de crente, eu sou filho de pastor, eu sou filho de presbítero, eu sou filho de diácono, eu sou filho de ministros. E eu não quero saber da igreja. Eu não quero saber de Deus. Porque muitas vezes a gente exerce um sacerdócio aqui na igreja. Quando nós entramos de lá para cá, nós colocamos aquelas vestes santas e entramos com a pose de sacerdote. Sou representante do reino. Mas quando nós chegamos em casa, ali que nós precisamos exercer essa autoridade, nós não exercemos. Nós falhamos. Deixamos de pregar o evangelho para os nossos filhos. E como é que nós pregamos o evangelho para os nossos filhos? Tendo atitudes, vivendo o evangelho. Os nossos filhos têm que ver em nós, o teu filho, o meu filho, a nossa geração, eles precisam ver em nós a fé.
Eles precisam ver os milagres, você contando, testemunhando. O teu filho, ele tem presenciado os milagres na tua vida. Você tem compartilhado na mesa os milagres que Jesus está fazendo na tua vida, na tua família. Você tem compartilhado com teus filhos, com teus familiares, os milagres que Deus faz. Você tem compartilhado, você tem falado assim, ó, senta aqui, filho, senta aqui, filha, amor, senta aqui, ó. Hoje eu vou contar o que Jesus fez na minha vida. Hoje eu vou contar, olha aqui, ó, nós estamos passando por essa situação, mas Deus está entrando com providência, Deus está fazendo isso. Muitos dos nossos filhos não sabem dos problemas que nós passamos, porque nós não compartilhamos, nós não falamos para que Deus manifeste a glória, para que eles possam ver o milagre sendo feito. Nós temos que ter humildade, chegar e falar assim, filho, vem com o pai orar. Vamos orar junto com o pai. Nós estamos passando por uma situação e eu quero que você ajude o pai em oração. Eu quero que você ajude a mãe em oração nessa situação. Vamos orar junto. Vamos orar pelo papai que está trabalhando, ele está passando uma situação difícil lá no trabalho dele. Quantas mães, quantas esposas oram para os seus maridos quando eles estão trabalhando? Quantas esposas que chegam e falam assim, filha, vem aqui, vamos orar pelo teu pai que ele está trabalhando e esse mês ele tem que atingir algumas metas e ele falou que está bem difícil, vamos orar para que Deus entre com provisão. Quantas mães faz isso? Quantos pais falam, filha, vem aqui, vamos sentar com o papai, vamos orar pela mamãe, que a mamãe está passando por uma fase difícil aí, vamos orar para que Deus dê vitória para ela. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós exercemos esse sacerdócio? Quantos de nós fazemos a glória de Deus se manifeste dentro da nossa casa? Não. É muito mais fácil você vir e pedir para um pastor orar. É muito mais fácil você vir e falar, não, vou pedir para um fulano de tal orar. É muito mais fácil ir na rede social e desabafar, colocar lá, hashtag tô em deprê. É muito mais fácil fazer isso do que você chamar a tua filha e exercer o sacerdócio e falar, vamos orar, vamos fazer a glória de Deus se manifestar aqui na minha casa. Eu e você precisamos rever o nosso sacerdócio. Eu e você precisamos rever algumas coisas para que a glória de Deus se manifeste. Hoje é dia de restauração. Amém? Hoje é dia de restauração. Hoje Deus quer te transformar num vaso de honra. Hoje Deus quer fazer coisas maravilhosas dentro da tua casa. Hoje você vai ter novamente o teu sacerdócio restabelecido lá na tua casa, lá no teu trabalho. Não importa se você, meu pai não é cristão, minha mãe não é cristão, mas você é o sacerdote lá, você é a diferença lá. Deus chamou todos aqueles que são cristãos, todos aqueles que se converteram para ser um sacerdote. Não interessa a tua mãe e o teu pai não são cristãos, mas você pode fazer a diferença lá. Você pode orar pelo teu pai, você pode orar pela tua mãe, e as coisas podem mudar dentro da tua casa. Você precisa exercer o sacerdócio, meu irmão. Volta a ter autoridade. O que o diabo está fazendo é festa. Por quê? Porque tem muitas casas que muitos homens perderam a autoridade. O diabo está fazendo a festa em muitas casas porque mães perderam a autoridade, perderam o sacerdócio. Enquanto isso, o inimigo da nossa alma faz a festa. Porque nós temos uma tendência muito grande a pecar, a ir para as coisas erradas. E se eu e você não tomar cuidado, a gente vai e faz. Se eu e você não tomarmos cuidado, nós vamos deixando o nosso sacerdócio de lado. Você precisa restaurar o sacerdócio. Você precisa restaurar novamente a tua aliança com Deus. Você precisa voltar a se santificar. Por que nós estamos falando, essa semana aí, de 6 dias, para você colocar em jejum, orar, para que você possa ter força, para que você possa novamente estar firme contra essas ciladas de Satanás. Você não precisa perder a tua família, você não precisa perder os teus filhos para saber que eles são importantes. E é muito importante isso a respeito do sacerdócio, sabe por quê? Porque nós temos que preparar uma geração. Eu e você, nós precisamos... O que você... Eu quero fazer uma pergunta aqui. O que é mais importante para você? O que você quer deixar de legado para a tua casa, para a tua família? O que você quer deixar de legado da tua vida? Um legado. O que você quer deixar? Que legado que você quer deixar da tua vida? Eu sei que tem muitos que querem, não, eu quero deixar minha família bem financeiramente.
quero deixar meus filhos com uma escolaridade boa, formados, quero deixar eles todos num bom emprego, quero deixar eles todos como doutores, quero deixar eles assim, assado, assim. Quero deixar eles nesse nível. É legal, isso é importante, é bom. Mas isso não é o principal. Você precisa colocar como primeiro: eu quero deixar meus filhos como cristãos. Eu quero que meus filhos, eu quero marcar na minha geração, deixar os meus filhos verdadeiros cristãos. Eu quero que meus filhos sejam cristão médico. Eu quero que meus filhos sejam cristão advogados. Eu quero que meus filhos sejam cristãos engenheiros. Eu quero que meus filhos sejam cristão ou pedreiro, mas que seja cristão, que seja um homem de Deus, que seja conhecido como uma mulher de Deus, que ele seja conhecido como um profeta de Deus, mas que ele seja conhecido por Deus. Aleluia! Aleluia! Mas você precisa entender. A tua função, meu irmão, é de fazer uma geração ser frutífera. Nós lemos aqui Isaías também. Ezequias começou bem, ele falou, vamos fazer isso, vamos restaurar, e foi fazendo, e começou a acontecer as coisas, Deus foi dando vitória para ele, ele foi indo, foi dando vitória a Deus para ele, e ele foi indo, Deus foi dando vitória, ele foi sendo abençoado, foi prosperando, chegou a um ponto, deu aquela inflada, o ego. Deus foi lá, deu uma tocada nele. Caiu o rei Ezequias numa enfermidade mortal. E o profeta Isaías foi lá entregar para ele um recadinho de Deus. Chegou e falou assim, rei Ezequias, a doença que tu está aí é para a morte. Não vai passar dessa aí não. Vai morrer. Beleza? Já virou as costas e entreguei. Entreguei o recado, agora eu vou. Ezequias, a palavra de Deus fala que ele virou o rosto para o canto e começou a chorar. Começou a chorar e se lamentou e pediu perdão para Deus. E falou, Deus, lembra do que eu fiz? Né? Eu fiz coisas boas. E mesmo quando o Isaías estava no pátio ainda do palácio, Deus falou, volta lá e dá mais um recado para ele. Isaías voltou novamente e falou, o negócio é o seguinte, Deus mandou te dar mais um recado. Você vai ter mais aí de crédito, mais 15 anos aí. Mais 15 anos para você colocar a tua casa em ordem. Colocar a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. E o rei Ezequias ganhou mais 15 anos de crédito. E a palavra de Deus fala que o rei Ezequias recebeu esses 15 anos de crédito e ele começou a ser mais próspero ainda, porque as pessoas ficaram sabendo do milagre que aconteceu. Todo mundo ficou sabendo do que aconteceu e ele teve um milagre. Então as pessoas, não, vamos lá e vamos ver. E as pessoas iam visitar ele e levavam mais presentes, levavam mais coisas para ele. E ele começou a se inflar de novo. Começou a se inflar de novo. Daqui a pouco, os príncipes da Babilônia foram visitar ele e levaram alguns presentes. E Ezequias falou, não, tô bem, começa, né? Tô legal. Não, olha aí, Deus me sarou, não sei o quê. Quer conhecer meu palácio? Vamos aqui, vou mostrar para vocês. E começou a mostrar o palácio dele. E tudo o que continha dentro do palácio, todas as maravilhas que ele tinha, ele começou a mostrar para esses príncipes babilônicos. E aí foi lá e abriu as portas do tesouro da casa de Deus e mostrou para eles, olha aqui, olha aqui. E os babilônicos, você tem muito ouro, você, que legal. Nossa, é bem... Tá. E fechou as portas, os caras viraram as costas e foram embora. Obrigado, estou derretendo aqui. E chegou na hora, o profeta Isaías chegou e falou assim, Ezequias, o que você fez? Não, veio um pessoalzinho da Babilônia e eu mostrei. Tá, mas o que você mostrou? Tudo. Mostrei tudo.
Daí, vamos lá, novamente ler o texto, Isaías. Pode deixar que eu leio. Daí Isaías falou, então, por você ter mostrado tudo, eu vou te entregar algo que Deus mandou te entregar agora. Eis que virão dias em que tudo quanto houveres em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até os dias de hoje, será levado. Para a Babilônia não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederam de ti, e tu gerares, tomarão para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é essa palavra do Senhor que disseste. E disse mais, porque haverá paz e verdade em meus dias. Sabe o que o rei falou? Ezequias? Ele acabou de receber uma profecia que a sua geração, os seus descendentes iam se tornar eunucos, iam ser levados cativos e não iam poder mais gerar, a sua geração ia ser interrompida. A descendência dele ia ser interrompida. E ele vem e ainda fala para o profeta Isaías. Boa palavra essa, boa palavra. É mais ou menos alguém vir e falar, ó, eu vou pegar o teu filho, né, teu único filho que você tem, que é procriador, nós vamos castrar ele quimicamente ou cirurgicamente, e ele não vai poder gerar mais filho. Ele não vai poder ter filho, ela não vai poder ter filho. Aí você fala assim, que boa palavra é essa, que bom. E ele é o único filho. E daí, morreu, acabou a tua genealogia, acabou a tua descendência. O que Ezequias quis dizer, que ele falou, não, tá bom, porque ele sabia que essa sentença seria somente nos seus governos posteriores ao dele, enquanto ele estivesse no poder, haveria paz e prosperidade. E ele falou, boa palavra. Meu irmão, eu e você temos uma responsabilidade muito grande com a nossa geração. Você não pode ser como Ezequias, olhar somente para você e falar, não, eu estou fazendo a minha parte, eu venho para a igreja, eu faço a minha parte, eu tenho o meu ministério. Não, você precisa inserir os teus filhos no ministério também. Os filhos precisam andar no caminho com você, sim, porque quando nós falamos, ensina o teu filho no caminho que deve andar, nós estamos falando que nós estamos junto com ele vai estar andando com você no caminho, e ele vai ver, o meu pai, ele está no caminho, ele faz as coisas no caminho, ele vai aprender a ser temente a Deus no caminho, é no caminho que ele vai ver o milagre de Deus, é no caminho que ele vai entender as promessas de Deus. Os israelitas, eles só conseguiam passar de geração para geração porque no caminho eles ensinavam. Eles falavam para os seus filhos dias e noites, falando da palavra de Deus, contando dos milagres, contando dos feitos de Deus. Em Deuteronômio 6:7 fala assim, e ensinará os teus filhos, e deles falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Você vai estar ensinando o teu filho, você precisa exercer o sacerdócio no caminho com a tua geração. Você tem uma responsabilidade muito grande de fazer a tua geração ser cristã, de levar a tua geração a falar da palavra de Deus, ser homens e mulheres de Deus. É muito sério isso, meu irmão. É muito sério para que você fique parado assim e fale, cara, eu preciso me mexer. Hoje eu preciso começar a tomar uma atitude na minha vida. Os meus filhos precisam estar no caminho comigo. Eu vi uma postagem de uma menina, ela postando, falando, esse negócio aí que não pode obrigar a criança a vir na igreja. Quem falou isso? Eu não me lembro quem compartilhou e eu vi esse vídeo. E ela começou a falar a respeito disso. Engraçado, porque você, para ir no shopping, você pega, arruma teu filho e leva. Para ir para a praia, você arruma teu filho e vai. Para você passear e ir em tal lugar, você arruma teu filho. Você não pergunta se ele quer ir ou não. Você vai lá, manda ele se arrumar e vai junto. E por que na igreja você tem que falar, quer ir na igreja? Não!
Enquanto ele é criança, quem manda lá é você. Você que tem que trazer ele sim, porque aqui ele vai começar a aprender algumas coisas naquela salinha que talvez, muitas vezes, a tua negligência em casa, a gente tenta suprir aqui. Não escutei um glória a Deus, nada, meu irmão. É verdade, né? É verdade. Eu e você precisamos entender que nós precisamos colocar fundamentos na nossa geração. Nossos filhos têm que ter vontade de servir a Deus. Eles têm que ter o desejo de servir a Deus. Eles precisam entender que valores e princípios não são quebrados quando são fundamentados na infância, lá pequenininho, já fazendo eles aprender a ter temor a Deus. A palavra de Deus fala em Provérbios 7, fala assim, o princípio 1, 7 e 8, fala assim, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Os loucos a desprezam. Os loucos a desprezam. Você tem desprezado a sabedoria de Deus para fazer a continuidade geracional da tua família? Você vai poder falar, não, meus filhos vão ser crentes, vão ser cristãos mesmo. Esses aqui eu vou ter orgulho, vão ser homens e mulheres de Deus. Você consegue visualizar isso? Consegue? Amém. Não, fala assim, eu creio, eu consigo isso. Porque muitas coisas, sabe o que acontece, meu irmão? Muitas vezes a gente olha para o nosso ministério e a gente, não, o meu ministério. E esquecemos que o nosso ministério, primeiro, começa dentro da nossa casa, constituindo ministérios e ministérios. Os nossos filhos, a nossa esposa, os nossos familiares fazem parte do nosso ministério também. Fazem parte do nosso sacerdócio, sim. E isso tem que ser de geração para geração. O povo israelita é um povo próspero, é um povo firme com Deus. Por quê? Porque é de geração em geração. Faz quanto tempo que é pregado? Faz quanto tempo que eles conhecem a Torá? Faz quanto tempo que eles buscam conhecer a palavra de Deus? Agora, nossos filhos conhecem a palavra de Deus? Você conhece a palavra de Deus? Sacerdote, você conhece a palavra de Deus? Nesses 2 meses, início, vamos orar para que nós possamos lançar nossos fundamentos. Primeiramente, nós vamos restabelecer novamente esse templo aqui. Vamos santificar novamente. Vamos estabelecer o nosso sacerdócio novamente. Se coloque em pé em nome de Jesus. Você sabe qual foi a primeira coisa que Deus restaurou na vida de Jó? Você lembra? Você consegue lembrar? Qual foi a primeira coisa que Deus restaurou na vida de Jó? Você consegue lembrar? Hã? Falei alto. Amém. Primeira coisa que Deus restabeleceu na vida de Jó foi o sacerdócio dele. Quando Deus estava tendo tete a tete com Jó, falou, Jó, onde que você estava quando eu fiz as fundações? Eu lancei os alicerces da terra. Onde que você estava quando eu fiz isso ou aquilo? E foi indagando Jó em algumas coisas. E Jó foi murchando e foi falando. Daqui a pouco chegou um momento que Jó falou, antes eu conhecia Deus no falar, agora eu vejo ele a próprios olhos. Mas daí Deus pega e olha para os amigos de Jó e fala assim, o negócio é o seguinte, vamos ter um tete a tete aqui agora, vou falar com vocês. Vocês falaram coisas para o meu servo Jó que não procede, falando que da minha parte, e eu não falei isso, e vocês estão falando que eu falei. Ele chegou, falou, então vocês fizeram um pecado muito grande, eu não vou escutar a oração de vocês. Vocês, para mim, né, estão em pecado, e eu não ouço a oração de vocês. Mas vou quebrar um galho para vocês, vou dar uma letra aqui, né? Sabe o que vocês fazem? Peguem uns animais
e levem para Jó, para que Jó interceda por vocês. Ali Deus estava restabelecendo novamente o sacerdócio de Jó. E Jó sacrificou e orou a favor dos seus amigos. E sua vida foi restabelecida novamente. Deus quer restaurar o teu templo. Deus quer restaurar o teu sacerdócio. E é hoje. É hoje. Não é amanhã, é hoje que Deus quer te restaurar. É hoje que Deus quer fazer as coisas na tua casa, na tua vida. E é hoje que você vai lançar esse alicerce de janeiro e fevereiro. Restauração do templo e restauração do teu sacerdócio. Comece a falar com Deus agora. Feche os teus olhos e comece a contar, entrega para Ele, fala: Deus, é nisso aqui que eu estou errando e eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso, confessa, porque quando você abre os teus lábios e começa a confessar a Deus, Ele vem com a graça poderosa, manifesta na tua vida e as coisas começam a ser transformadas. Aquilo que era pranto começa a virar em alegria, aquilo que era dor, aquilo que era sofrimento começa a virar em alegria, em alívio, porque Deus está... Me ajuda a exercer o sacerdócio, porque eu perdi a autoridade dentro da minha casa, eu perdi a autoridade de sacerdote dentro da minha família. Me ajuda a restabelecer o sacerdócio. Eu perdi o sacerdócio no meu trabalho, as pessoas não me veem mais como um cristão. Começa a falar para Deus tudo aquilo que tem impedido de Deus agir na tua vida, na vida dos teus filhos. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de você falar. Hoje é dia de você falar: Deus, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Hoje é dia de você falar: Deus, eu tenho falhado com o templo, eu tenho usurpado desse templo, eu tenho levantado outros deuses nesse templo, mas hoje eu estou derrubando esses altares que foram levantados. Hoje eu estou derrubando esses altares que foram levantados dentro da minha casa. Hoje eu estou derrubando esses altares que foram levantados para Baal, lá no meu trabalho. Hoje eu estou derrubando os altares que foram levantados na minha vida. Oh, Deus está te restaurando. O Espírito Santo quer fazer algo novo na tua vida e você precisa declarar, você precisa confessar, você precisa falar: Deus, não tenta ser um super-herói achando que você pode, não. Primeiro alicerce, lança no trono de Deus. Esse vai ser o teu melhor ano, quando você entender que você precisa exercer o teu sacerdócio. Volte a fazer aquilo que agrada a Deus. Volte a fazer aquilo que Deus pediu para você. Papai querido, nós estamos diante do teu altar, diante do Senhor, Pai. E nós estamos orando a favor do mês de janeiro e o mês de fevereiro, e nós queremos restabelecer novamente o nosso sacerdócio. Nós queremos novamente restabelecer, Pai, essa casa espiritual que nós somos, Pai. Queremos novamente, Pai, que o Senhor reconstrua novamente, Pai querido, esse altar que foi quebrado, Pai. Que o Senhor purifique novamente esse altar, Pai, que foi contaminado com imundícias do mundo. Hoje nós estamos nos despojando do nosso eu, da nossa vontade, para que a tua vontade prevaleça, para que o teu querer prevaleça. Hoje nós estamos nos lançando ao pó, nos jogando cinzas sobre a cabeça, Pai, nos humilhando diante do Senhor, porque nós sabemos, Pai,
Se o Senhor não edificar a casa, Pai, é em vão os que edificam. Se o Senhor não trabalhar por nós, Pai, é em vão nossos esforços. Não adianta a gente sair, Pai, se o Senhor não estiver conosco, Pai. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, honra cada oração, Pai. Que verdadeiramente o Senhor encontre verdadeiros adoradores, Pai, neste lugar. Que te adorem em espírito e em verdade. Que hoje o Senhor possa ver que a salvação chegou nessas vidas, Pai. Que hoje o Senhor possa ver que pessoas estão saindo aqui, não como entraram, mas pessoas que vão sair transformadas, pronto para transformar o mundo, pronto para deixar um legado nessa geração. Porque os nossos filhos são herança do Senhor. A nossa casa, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, Pai. E eu creio nessa palavra, eu creio nessa promessa. E todos aqueles que crêem, digam amém. Deus, Ele vai te surpreender. Vai te surpreender quando você entender que você precisa se posicionar. Amém? Glória a Deus.